Paz do Senhor Jesus, meus queridos amados. Quero eu aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração neste dia. Só que antes de eu ler esse capítulo de Ezequiel, capítulo 6, eu quero fazer um comentário. Nós sabemos que a cada dia que nós passamos da nossa vida, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. O cumprimento da palavra do Senhor está debaixo dos nossos olhos. Mas só que muitos estão cegos espirituais e não estão vendo. E os que estão vendo estão ignorando. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. E o Senhor Jesus, ele nos pede que nós venhamos a estar atentos aos sinais e que nós venhamos a voltar para Ele de todo o nosso coração, enquanto ainda nós temos fôlego de vida. Porque o tempo qual nós estamos vivendo, meus queridos amados, a qualquer momento, nem você e talvez nem eu, se vigiarmos, não teremos mais oportunidade. Não teremos mais oportunidade. Porque a destruição está assolando o mundo. Tudo está indo para o fim. Mas isso não é para você ter medo, o que eu estou falando aqui, mas sim para você ter esperança em Cristo Jesus. Porque você ainda tem fôlego de vida. Você detém a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus e voltar para Ele de todo o seu coração. E se arrepender de tudo quanto vocês fizeram, de tudo quanto nós continuamos fazendo. Digo nós porque eu ando me vigiando para não errar e não pecar contra o Senhor. Mas enquanto eu estiver nesta terra, eu sou pecadora e tenho que buscar a minha santificação em Cristo Jesus, me arrependendo a cada dia dos meus atos e das minhas ações. Mas a palavra que eu quero trazer do Senhor está em Ezequiel capítulo 6, para nossa meditação, para que nós venhamos a analisarmos se realmente nós estamos agradando ao Senhor ou estamos entristecendo a Ele com as nossas atitudes que temos feito nesse cenário, nesses últimos dias. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles e dirá: Monte de Israel, ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos e serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol e derrubarei os vossos mortos de diante dos vossos ídolos. E porei cadáveres dos filhos de Israel de diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. E em todos os lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos, e os assolados e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, para que as vossas imagens sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração neste dia. Muitas pessoas podem ler esse capítulo de Ezequiel, capítulo 6, e achar que esta palavra só foi para o povo de Israel, mas não é. Não foi só para eles, foi para eles naquele tempo, mas também para nós nesse tempo ao qual nós estamos vivendo. O Senhor Deus, Ele quer nos dizer para mim e para você através desta palavra, que todos os altares profanos que profanaram, que dividiram a sua glória, será destruído. Muitos já foram destruídos, mas as coisas vão ficar cada vez piores. Tanto os altares físicos da igreja materialmente, como os altares
espirituais do nosso coração. Foi uma profanação absurda ao qual as pessoas viveram nesses últimos dias. Pessoas líderes religiosos, pastores, padres, os evangélicos se misturando, usando do evangelho do Senhor Jesus para se promover nesta terra. E por causa de muitos, alguns pagam. Mas eu quero te dizer que tem os remanescentes separados do Senhor, que não se curvaram a Baal, que não se renderam à idolatria deste mundo, ao mundo ao qual nós estamos, cenário político, que muitos levaram os políticos para os seus altares, para os púlpitos, para fazer propaganda política, e o Senhor vendo tudo isso, deixando a abominável da desolação entrar dentro da casa do Senhor, tanto no físico como no espiritual. Aí você me pergunta, irmã Francisca, por que você diz que deixaram a abominável da desolação entrar na casa do Senhor, na igreja? Porque, meus queridos amados, o púlpito, o altar é um lugar santo, lugar de adoração, de entrega total, somente ao único Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. E quando um líder, um padre, pastor, seja quem for, permite um sistema mundano, com o espírito de engano, com o espírito de idolatria, espírito de Baal, adoração a outros deuses, um sistema profano, esse líder está permitindo que a abominável da desolação usa o lugar santo de Deus e ainda influencia os membros da igreja com o espírito do engano. Aí você me pergunta, irmã Francisca, o que é abominável da desolação? É a mentira, é a idolatria, é a infidelidade a Deus. É entregar a confiança de algo na mão de homens, que só quem tem o poder para fazer é Deus. Isso é idolatria, isso é infidelidade e traição. Isso é considerado adultério espiritual. Porque neste caso, meus queridos amados, as pessoas estão traindo a Deus. E esse espírito de engano está atuando tão bem neste mundo que nós estamos vivendo. E o Senhor Deus hoje, Ele diz para mim e para você, eu te chamei para trabalhar no meu reino. Eu te chamei para ser sal e luz desta terra. A Bíblia diz que ai de onde vem o escândalo, ai daqueles de onde o evangelho do Senhor é escandalizado. O Senhor diz na sua palavra que de onde vem o escândalo, o evangelho dele é escandalizado. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no fundo do mar. Seria muito melhor, porque a consequência é grave de onde vem o escândalo. O Senhor Jesus diz em sua palavra que ai daqueles que deixar um dos pequeninos dele tropeçar. Tu tá sabendo o que o Senhor Deus quer dizer para mim e para você? Eu te chamei para trabalhar no meu reino, para ser sal e luz desta terra. E vocês profanaram, vocês se escandalizaram. E isso terá consequência. O Senhor Deus, hoje Ele diz para mim e para você, que todos aqueles que se renderam ao sistema deste mundo, que se corromperam, vai receber a paga devida. Porque o Senhor Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade, meus queridos amados. O Senhor Deus, Ele sempre usa de misericórdia.
Muitos caíram por falta de vigilância. Muitos se profanaram por falta de vigilância. Muitos se renderam a Baal por falta de vigilância. E o Senhor disse que destruiria todos os altares profanos, como Ele diz. Assim como Ele fez para Israel, Ele fará também para esta nação, para nós, para este mundo ao qual nós estamos vivendo. Que Ele diz que Ele mesmo trará a espada. Quando Ele diz aqui, no versículo 4, que serão assolados e os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos de diante dos vossos ídolos. O Senhor Deus, quando muitos entraram nessas igrejas, destruindo tudo, quebrando as imagens, tudo foi por permissão do Senhor. O próprio ímpio, o próprio mal, ele se destrói. Mas, irmã Francisca, Deus não poderia ter evitado isso se está se cumprindo a palavra dele. Ele mesmo permitiu. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele não tem compromisso com pessoas desobedientes, com pessoas idólatras, com pessoas que desviam da verdade dele. Ele tem compromisso de cumprir a sua palavra. O Senhor Deus, ele tem compromisso de cumprir a sua palavra. E ainda que nós não vejamos isso, mas tudo isso é para nos mostrar que os que estão de longe, vendo tudo isso acontecer, ainda dá oportunidade de se arrepender de tudo quanto praticaram e voltar aos pés do Senhor Jesus e pedir perdão. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para mim e para você este dia. Fica na paz do Senhor.